Olá, meus queridos amigos, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês para darmos continuidade à nossa meditação e também à nossa semana de oração. O texto de hoje é a sequência, ali é 1 João, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Vamos lá então? Aqui diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Interessante que João ele vai se colocar no texto. Ele não fala vocês, mas ele se inclui exatamente nessas declarações. É interessante que no última palavra do verso 7, a qual o pastor Diógenes já fez a meditação anterior, nós vemos que termina falando sobre o pecado e fala, nos purifica de todo o pecado. E João agora vai fazer um jogo de palavras com a palavra pecado. Apesar de ser praticamente a mesma palavra, ou a mesma raiz dessa palavra, ele vai colocar ela em contextos diferentes. E é isso que nós iremos dar uma olhadinha nesse momento. Quando ele fala no verso 7, terminando com o pecado, de todo o pecado, é o pecado como afastamento de Deus. Quando nós vamos então ao Antigo Testamento, ali diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aí então no verso 8 ele fala assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, aqui no verso 8 é como se fosse a personificação do pecado. O sentido da palavra aqui, hamartia, ele pode estar dando o conceito de, quem sabe, errar o alvo, de um defeito, quem sabe, que nós temos por sermos pecadores, está no nosso genes. Então ele fala exatamente se dissermos que não temos nenhum tipo de pecado, se não somos perfeitos, ele dá continuidade, fala, nós mesmos nos enganamos, porque é impossível isso. E aí ele fala assim, e a verdade não está em nós. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, somos falhos, temos um grande defeito de fábrica, e aí continua, se confessarmos os nossos pecados. Aqui é interessante que quando ele fala no verso 1:9, é exatamente de novo um sentido exatamente de, perdão, deixa eu só encontrar aqui a palavra, mas é de novo um sentido de afastamento de Deus. Então, temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de nossa injustiça. Quando ele usa de novo aqui a questão desse pecado ao final, agora ele faz o jogo de palavra, perdão, é o inverso disso. Primeira palavra, quando ele usa o pecado no verso 9, é a questão de ato. Então, ou seja, eu e você temos um defeito de fábrica e também muitas vezes cometemos o ato do pecado. E no final da frase ele usa de novo o do verso 7, que é um afastamento de Deus. Então, nós somos pecadores e muitas vezes cometemos o pecado. Então, é o que João está fazendo o jogo de palavras e falando sobre o que nós somos. Somos pecados e cometemos pecado. E isso tudo nos afasta de Deus. E ele fala então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, e essa parte é muito interessante, porque é praticamente a mesma palavra, só que agora é uma questão de violar a lei divina. Então João ele diz assim, não há como, por mais que somos pecadores, cometemos pecados, precisamos confessar esses pecados. E diz, você não há como não violar a lei divina. E muitas vezes nós pegamos isso apenas aos 10 mandamentos. Mas pecado é muito mais do que isso. São os nossos pensamentos, são os nossos atos, somos o que nós somos. E quando João fala que a questão de termos cometido pecado ou violar a lei de Deus é muito mais abrangente. Nós vemos o fruto do Espírito. Se eu não aceito ser como Jesus em sua paciência e sua bondade, isso ser formado no meu caráter, infelizmente também, eu não estou deixando que o Senhor venha transformar o meu caráter. E isso é estar lutando contra o próprio Espírito Santo. Então ele fala sobre isso e diz, nós então fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ao dizermos que não temos pecado, que não somos pecadores,
estamos fazendo o Senhor de mentiroso, porque a própria Bíblia diz que nós somos pecadores. E aí, o grande resumo aqui é a confissão dos nossos pecados. Talvez você procure, acho que hoje talvez eu não cometi nenhum pecado, nenhum erro, mas continuaremos sendo pecadores e precisamos confessar e pedir que o Senhor a cada dia nos transforme para que possamos ser mais parecido com Ele. Que possamos confessar os nossos erros sempre e constantemente perante o Senhor. Talvez você não pense que cometeu alguns atos, mas muitas vezes nós precisamos sempre estar confessando os nossos erros, de muitas vezes estar também impedindo que o Espírito Santo venha formar o caráter de Cristo Jesus em nossa vida. Confessemos porque somos pecadores, confessemos porque também praticamos os atos, confessemos porque muitas vezes não deixamos o Espírito Santo estar trabalhando e moldando a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Graça e paz e que possamos sempre estarmos vivendo de acordo com o reino de Cristo Jesus, vivendo o seu reino, amando a Deus e as pessoas.